Bem-vindos ao podcast TO na Prática. Eu sou sua anfitriã, Sunamita, e hoje vamos abordar um tema importante, a bulimia nervosa. Para abordar esse assunto, vamos utilizar o filme O Mínimo para se Viver como referência. Vamos analisar as ocupações da personagem principal e como essas condições afetaram os seus papéis ocupacionais. Além disso, discutiremos estratégias para o seu retorno desses papéis por meio de organização de rotina. Para nos ajudar nessa conversa, temos a terapeuta ocupacional especialista em transtornos alimentares, doutora Joyce Martins. Bem-vinda, doutora! Obrigada, Sunamita. É um prazer estar aqui. Então, a bulimia nervosa é um transtorno alimentar sério e muito complexo que afeta tanto o aspecto físico quanto o emocional de uma pessoa. E no filme O Mínimo para Viver, a protagonista, Ellen, interpretada pela Lily Collins, retrata uma jovem que luta contra a bulimia nervosa. Então nós vamos explorar as ocupações específicas da Ellen, como essas condições interferem nos seus papéis ocupacionais. Excelente! Vamos começar falando sobre as ocupações da personagem Ellen. Quais são as principais ocupações que ela realiza no filme? Quais os papéis que ela tem, tanto familiar quanto fora desse campo? É claro! A Ellen é uma estudante universitária, uma filha, uma amiga e uma aspirante artista. Essas são algumas das ocupações principais em que ela desempenha na vida diária dela. Como estudante universitária, as ocupações incluem frequentar as aulas, estudar, realizar os trabalhos acadêmicos e participar das atividades extracurriculares. Como filha, ela pode ter responsabilidades familiares, como cuidar de si mesma e ajudar em tarefas domésticas. Como amiga, ela busca manter um relacionamento saudável e socializar. Além disso, a sua ocupação como aspirante artista envolve a expressão criativa e busca pelo seu talento artístico. Perfeito! Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como a bulimia nervosa ela afeta os papéis ocupacionais, como ela afeta as ocupações da Ellen, como isso é retratado no filme. É claro, Suna, a bulimia nervosa pode ter um impacto significativo em todas as ocupações e os papéis ocupacionais. A Ellen enfrenta comportamentos alimentares desordenados, como os episódios de compulsão alimentar seguidos por comportamentos compensatórios, como vômitos autoinduzidos. Esses comportamentos, eles consomem muito tempo e energia, afetando então a capacidade de se envolver plenamente nas ocupações diárias. E como consequência disso, a saúde física é comprometida, o que pode interferir em seu desempenho acadêmico e no seu papel de estudante universitário. Além disso, a autoestima e a imagem corporal negativa pode influenciar negativamente os seus relacionamentos sociais, tornando difícil manter amizades saudáveis. A busca constante pela perfeição e o medo de ganhar peso também podem minar a sua criatividade e a motivação como aspirante artista. Em resumo, mais ou menos, a bulimia nervosa afeta a capacidade da Ellen de cumprir seus papéis ocupacionais de forma satisfatória, interferindo no seu bem-estar geral. Entendo. No filme até mostra bastante essa distorção de imagem, né? Uhum. E eu gostaria de saber um pouquinho mais como a terapia ocupacional pode ajudar a Ellen no retorno desses papéis ocupacionais. Ali mostra que ela foi para uma casa, né? Ali onde ela está fazendo tratamento com outras pessoas. E gostaria de saber como é que vai ser depois que ela sair dali, né? Porque ali ela tá num ambiente já com uma rotina organizada, ela tem todas as atividades planejadas e isso vai ser, né, um desafio para ela retornar aos seus papéis ocupacionais. E esses desafios, como vão ser esses desafios que ela vai encontrar pela frente? Com certeza, Sunamita, se adaptar aos novos papéis ocupacionais é um desafio muito complexo. Até porque, até o momento em que ela aceite essas ocupações, ela precisa ter um acompanhamento psicológico satisfatório em relação às suas atividades. E a terapia ocupacional, ela desempenha um papel crucial no tratamento da bulimia nervosa, auxiliando os indivíduos a recuperar a saúde física e emocional.
bem como retomar os seus papéis ocupacionais de maneira funcional e satisfatória. O componente-chave do tratamento é ajudar a Ellen a estabelecer uma rotina estrutural saudável. E isso pode incluir a implementação de horários regulares para refeições, lanches, atividades físicas apropriadas e momentos para relaxamento e autocuidado. A terapia ocupacional pode trabalhar com a Ellen para identificar as atividades alternativas de COP, que são um conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais desenvolvidas pelas pessoas para lidar com as exigências internas e externas da relação entre o indivíduo e o ambiente, como a expressão artística, que podem ajudar a lidar com o estresse e as emoções negativas sem recorrer a comportamentos compensatórios prejudiciais. Além disso, a terapia ocupacional pode ajudar a Ellen a melhorar a sua imagem corporal, trabalhando com estratégias de autoaceitação, valorização pessoal. Também é importante envolver a família e os amigos da Ellen, fornecendo suporte e educação sobre a bulimia nervosa para ajudar eles a entender e a apoiar na sua recuperação. Porque todos nós sabemos que, por mais em que a gente aceite fazer um tratamento, é importantíssimo lidar com uma rede de apoio. Sim, a rede de apoio ela é muito importante nesses momentos, até para o acolhimento da pessoa, porque ela se sente meio perdida, né, nessa volta que ela tem. Essas abordagens elas são muito importantes e bem abrangentes, e como a rotina estruturada e as atividades alternativas podem ajudar especificamente a Ellen a retornar aos seus papéis ocupacionais. No filme, quando começa ali, ela já não está mais sendo estudante, né? Ali dá a entender que ela já tinha trancado a faculdade e que ela já não tinha, né? Mas esse convívio social. Ali ela tinha somente a família por parte de pai, né? E a mãe. E que eles não sabiam como lidar com isso, né? Eles estavam bem perdidos, assim como a Ellen. Entendo. Realmente, no início do filme, ela já estava um pouco distante da sua rotina de universitária, até porque naquele momento ela já tinha passado por umas outras internações pela tentativa de melhorar a sua saúde, né? E como os pais, quanto a madrasta, estavam desinformados a respeito da bulimia, eles estavam tendo conflitos entre si em que afetavam diretamente a personagem Ellen. E isso levava ela a um sentimento de culpa em que ela seria apenas um peso na família e continuava, assim, tendo um pensamento de bulimia muito forte, muito severo. E para isso, uma rotina estruturada fornece um senso de ordem e previsibilidade, ajudando a Ellen a planejar, a cumprir as suas ocupações diárias, estabelecer horários regulares para refeições, estudos, as atividades artísticas e um momento de relaxamento pode ajudar a minimizar o foco excessivo em alimentos e comportamentos desordenados. Além disso, a busca pela atividade alternativa e saudáveis podem ajudar a Ellen a redescobrir a sua paixão pela arte, incentivando a expressar-se de maneira mais criativa e positiva. Porque no filme também retrata em um momento em que ela tem um certo trauma a respeito de uma arte em que ela publicou nas redes sociais e que essa arte acabou interferindo na vida diretamente de uma outra pessoa. E isso deixou ela muito com sentimento de culpa e levando ainda mais para uma obsessão com a bulimia maior. Então, através do uso terapêutico da ocupação, nós podemos ajudá-la a encontrar o prazer e significado nessas atividades, fortalecendo a sua identidade como artista e como pessoa. Excelente, doutora. Essas estratégias certamente vão oferecer uma abordagem onde ela consiga se encontrar, onde ela se sinta segura para retomar então os papéis tanto de filha, que a gente vê que ela tá ali naquele processo, na retomada, o processo de estudante, talvez retomar ou iniciar, né, o papel de trabalhadora, que são papéis importantes e que dão significado, né, à nossa vida. Claro. E esses papéis, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre
essa abordagem de organização de rotina. Como no caso da Ellen, a gente percebe que ela tem ali o vício no cigarro, né? Uhum. Além de lidar com a bulimia, ela tem que lidar com o vício na nicotina. E essa organização de rotina ajudaria ela até nisso? Uhum. Exatamente. A Ellen não tem apenas o vício na nicotina e na bulimia, mas ela também tinha um certo vício com o álcool. E isso leva em consideração, se pararmos para pensar, um certo momento em que a nossa saúde mental está mais abaixa, vai nos levar a um momento em de nos afundarmos, de certa forma, em vícios como álcool, como nicotina e outras drogas. Apesar disso, ela precisa compreender e entender que para conseguir ter uma saúde que ela tanto espera ter, ela precisa deixar de lado essas obrigações da mente dela de manter o vício de nicotina e com álcool em dias. Sempre que ela se sente nervosa, sempre que ela se sente pressionada, ela recorre a esses vícios, e o que acaba deixando ela mais propícia à bulimia nervosa. E o que acaba deixando ela também mais vulnerável às inflamações gastrointestinais, etc., que a bulimia pode trazer. Então é isso. Muito obrigada, doutora, pelas explicações. E a gente pode compreender um pouquinho mais de como a terapia ocupacional pode ajudar nesses casos, né? Está fazendo essa intervenção. Porque nós somos a rotina que nós temos, né? Então, nossos hábitos acabam afetando a gente de uma forma com que aquilo seja até mesmo automático, né? Exatamente. Então, ali para Ellen, a gente percebe que já era um hábito, já era automático ela fazer essas coisas. Então, é muito importante entender que a rotina ela vai ser crucial para esse tratamento e que a terapia ocupacional pode ajudar nisso, e não só na rotina dela, alterando os hábitos, mas também em como ela se vê, né? Isso eu achei exatamente incrível. Não sabia que a terapia ocupacional exercia esse papel desse cuidado com a rotina. E é muito interessante a gente escutar sobre isso, entender um pouco mais, porque a gente pode ter pessoas passando por isso próximos a nós, né? Exatamente. Até porque a terapia ocupacional, além de ser uma valiosa arte, vamos chamar assim, da medicina, ela pode abordar muitas outras ocupações, né? E os transtornos alimentares, os transtornos mentais, é só uma parte do que a gente pode estar tratando. E isso é muito legal, porque as pessoas precisam ter o conhecimento do que a terapia ocupacional nos proporciona, o que a terapia ocupacional pode estar auxiliando, as equipes multidisciplinares em que a gente se encontra. Isso, Namita, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema importante. Eu espero que essa conversa ajude a aumentar a conscientização sobre a bulimia e a importância da terapia ocupacional no tratamento de transtornos alimentares, consequentemente nos outros tratamentos também. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, doutora, obrigada a todos os ouvintes por nos acompanhar nesse episódio. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão para temas futuros de podcasts, deixa aqui nos comentários que nós vamos estar analisando todos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.